Boa tarde, irmãos, graça e paz. Bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical, onde nós aprendemos mais da palavra de Deus. Nós vamos continuar com nossos estudos escatológicos, aqueles que falam do futuro, do que ainda está por vir. E hoje o nosso assunto é sobre o juízo final. Nós vamos ver aí quem será julgado nesse juízo final. Vamos ver as bases bíblicas, né, os versículos aí que nos dão essa noção, esses avisos sobre esse juízo que virá. E quem são, né, quando vai acontecer, né, quem são as pessoas que serão julgadas. Então são várias dúvidas, várias perguntas que nós temos sobre o dia do juízo final, né? Então nessa aula você vai ficar um pouco mais esclarecido sobre esses eventos, né, que estão por vir. Bem, então vamos aí abrir nossa Bíblia no nosso texto básico, que é Apocalipse 20, hoje do verso 11 ao verso 15. Já dá uma lida aí para você já ficar inteirado no assunto. E então nós vamos responder aí algumas perguntas, algumas dúvidas que temos sobre este fato, né, o juízo final. Hein? Então vamos orar a Deus, falar com o nosso Pai Celestial, que Ele abra a nossa mente, o nosso coração, nos dê entendimento para que nós possamos entender, né, a Tua palavra, entender o Seu querer em nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graça damos, Senhor, a Ti por mais este dia, e que o Senhor, neste momento em que nós nos reunimos para aprender mais da Tua palavra, nos ilumine e nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos entender o Teu querer em nossas vidas. Nós estamos gratos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Então vamos para o nosso estudo de hoje, irmãos, o juízo final. Primeira pergunta: de fato haverá um juízo final? Igual os irmãos já leram em Apocalipse 20, de 11 a 15, há provas na Bíblia de um juízo final. As Escrituras, irmãos, afirmam o fato de que haverá um grande julgamento final de crentes e incrédulos. Eles ficarão em pé diante do trono do julgamento de Cristo, em seu corpo ressurreto, e ouvirão a proclamação do seu destino eterno. Então isso está descrito com grande veracidade na visão de João em Apocalipse 20, de 11 a 15, né? E muitas outras passagens ensinam esse julgamento final. Paulo, diante dos filósofos gregos em Atenas, ele escreveu, né, está em Atos 17, 30 e 31. Agora, notifica os homens em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Também em Romanos 2:5, de modo semelhante também Paulo fala: o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. E outras passagens também falam de um modo muito claro sobre o dia vindouro de um julgamento. Os irmãos podem anotar aí em Mateus 10, 15, e também 11, 22 e 24.
em 12:36 e a partir do verso 25 do 31 ao 46. Lá em 1 Coríntios 4:5, em Hebreus 6:2, em 2 Pedro 2:4, em Judas 6, e aí nós temos várias outras passagens. Esse é o juízo final e a culminação de muitos prenúncios em que Deus premiou a justiça e puniu a injustiça ao longo da história. Então, irmãos, nós vemos que ao longo da história, Deus trouxe muitas bênçãos e livramento do perigo àqueles que foram obedientes, incluindo Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi e os fiéis, entre o povo de Israel. Também, de tempos em tempos, ele trouxe o julgamento sobre aqueles que persistiram na desobediência e na incredulidade. Seus julgamentos incluíram o dilúvio, a dispensação do povo na Torre de Babel, os juízos, ali sobre Sodoma e Gomorra, e aí os juízos continuam, ao longo da história, tanto sobre indivíduos como sobre nações. E a Bíblia nos relata vários eventos, Temos Romanos 1, 18:32, a Isaías, 13 até o capítulo 23, etc, e tal. E aí nós vimos que o pecado ele persistiu mesmo com esses juízos, Além do reino espiritual invisível, o juízo também foi exercido lá sobre os anjos, que pecaram. 2 Pedro 2:4 nos fala, sobre esse julgamento de Deus que tem sido executado, periodicamente de um modo indiscutível, E isso nos lembra, irmãos, que um juízo final ainda está por vir. Em 2 Pedro 2, de 9 a 10, ele nos diz: o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar, sob o castigo, os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que continuam seguindo a carne, andam nas suas imundas paixões e menosprezam qualquer governo. E aí um alerta, Pedro nos alerta, sobre aqueles que preferem viver as suas paixões, as suas vontades, e não se submetem à vontade de Deus, que não obedecem à vontade do Pai. Uma outra dúvida, irmãos, sobre o juízo final é que alguns acreditam que haverá mais de um julgamento. De acordo com a posição dos dispensacionalistas, haverá mais de um julgamento, baseado ali em Mateus 25, de 31 a 46. Eles acham, irmãos, que o julgamento, vai haver o julgamento das nações para determinar quem entra no milênio. Eles acham também que vai haver o julgamento das obras dos crentes, às vezes chamado aí de Bemá, que é uma palavra grega, traduzida significa tribunal, lá em 2 Coríntios 5:10, E aí, para ver qual os dos cristãos, vão receber aí diferentes galardões, dependendo aí da sua obra, E por último, eles ainda acham que vai haver o grande julgamento do trono branco, que isto se aconteceria lá no final do milênio, para declarar o castigo eterno para os incrédulos, em particular, e a maioria dos teólogos estudiosos, discordam,
dessa posição, até porque, né, se fosse realmente acontecer desta forma, Deus estaria então aí saindo fora dos seus padrões, né, que nós estamos acostumados a ver nas suas escrituras, né? Algumas passagens, né, como vimos ali no verso 41 e 46, né, que diz: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ainda o último: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, ficou meio incoerente, né? Se houver tantos julgamentos aí, igual essa posição defende, né? E aí, né, como é que a gente vai lidar aí com o destino aí que é relatado em cima, né? Que diz eterno das pessoas, tendo aí por base nações, né? E muitas nações nós vimos que existem tantos incrédulos como cristãos, né, dentro delas. Então não tem como você julgar uma nação e, e no caso, né, teria que separar ali todo o povo, né? Aqueles que são incrédulos, existem outros que não são e que são da mesma nação, né? E Deus não faz acepção de pessoas, né? Lá em Romanos 2:11, né? Para Deus não há acepção de pessoas. Então todas as nações, elas realmente vão ser reunidas diante do trono de Deus quando o juízo, né, chegar para o julgamento aí de indivíduos, né? E não aí não vai haver acepção de pessoas para esse dia, né? Os indivíduos que trataram com bondade os irmãos de Cristo são acolhidos com alegria no reino, enquanto aqueles que rejeitaram, lógico, serão rejeitados. Uma outra dúvida muito comum, irmãos, é quando vai acontecer o juízo final. O juízo final ele ocorrerá depois do milênio e da rebelião, que ocorrerá lá no final desse período, né? Em Apocalipse 20, né, nós vemos João descrever o reino milenar, a retirada de Satanás da posição em que ele exerce influência sobre a terra, né? Então, João descreve assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá de novo a seduzir as nações, a fim de reuni-las para a grande peleja. E depois ainda, João ainda diz aí em Apocalipse 29:10, que Deus vencerá essa rebelião, né, de um modo assim bem decisivo, e aí então virá o julgamento, né? Onde ele diz no verso 11: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Aí então virá o julgamento final. E então, quando chegar esse julgamento final, como vai ser composto esse grande tribunal? Quais são as posições, quem são as pessoas que vão fazer parte dele? Jesus Cristo será o juiz, né? Paulo escreve em 2 Timóteo 4:1, Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Pedro também fala, né? Quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos, Atos 10:42. E aí nós temos várias outras passagens, né, que dão esse direito aí de agir como juiz sobre todo o universo de Jesus Cristo, dado pelo seu Pai, né? O Pai deu essa autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem, João 5:26 e 27. Então, Jesus Cristo vai ocupar o grande trono branco no centro desse grande tribunal, e ele será o juiz.
Então, diante de Cristo, em seu corpo ressurreto, todos comparecerão, né, para serem julgados. E nós, né, estaremos lá presente, né, para ver e participar desse grande julgamento, né? Os incrédulos serão julgados? Sim, meu irmão. É evidente que todos os incrédulos ficarão lá de pé, diante de Cristo, para serem julgados, né? E esse julgamento inclui os mortos, os grandes e os pequenos, está em Apocalipse 12, né? O dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ira e indignação aos facciosos que desobedeceram à verdade e obedeceram à injustiça. Esse julgamento incluirá graus de punição, pois nós vemos lá em Apocalipse que cada um será julgado segundo as suas obras. Outra grande dúvida, irmãos, de muitos é: e nós, os crentes, seremos julgados? Paulo, escrevendo para os cristãos, diz que: pois todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12, 10 e 12. Né? Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, 10, também fazendo referência a Romanos 2, de 6 a 11, e Apocalipse 20, 12 a 15. Né? Então, ainda lá em Mateus 25, 31, se nós formos comparar, né, Cristo estará ali separando as ovelhas dos cabritos, né, e recompensando aqueles que receberam a sua bênção, né? Então é importante que nós possamos perceber que nesse julgamento de crentes, né, ele será para avaliar e para conceder vários níveis de recompensa, né? Então, nesse dia nós vamos, né, enfrentar esse tal julgamento. Nós não devemos levar, né, nunca que os cristãos devem temer essa condenação eterna. O próprio Jesus disse, né, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, né? Não entra em juízo, mas passou da vida para a morte. João 5, 24, né? Então aqui o juízo ele deve ser entendido no sentido, né, de condenação eterna e morte, né? Uma vez que ele está em contraste aí com a passagem da morte para a vida. Então, no dia do juízo final, mais do que em qualquer outra época, é de extrema importância o fato de que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então, que fique bem claro, irmãos, o dia do juízo, ele pode ser descrito para nós cristãos como um dia em que nós seremos premiados e os incrédulos serão punidos. Uma outra pergunta, irmãos, que muitos de nós temos que fazer é: será que nesse dia será revelado todos os nossos atos, bem como nos nossos pecados, eles serão revelados nesses últimos dias? Sim, irmãos. Paulo nos escreve lá em Coríntios 4, verso 5, 1 Coríntios, né? E diz assim: trará na plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, com certeza aí, né, esse fato de nós servirmos, né, com motivação, para que nós tenhamos aí uma vida correta, uma vida piedosa, né? E ainda nos versos 9 e 10 de 2 Coríntios 5,
Paulo também diz, e é por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, né? Então que isso sirva de motivação, né? Não de alarme, não de para que nós temamos, né? Que todos os cristãos um dia vão ter seus pecados publicamente revelados no dia do juízo, né? Mas isso vai servir, irmãos, para que todos conheçam os nossos pecados e que todos saibam que eles foram perdoados, né? E isso vão ser motivos de darmos glória a Deus, né? Pela sua grande graça, pela sua grande misericórdia para conosco. A Escritura fala também do galardão, né? Que várias pessoas vão ter lá níveis diferentes de galardão. Cada um vai receber o galardão conforme a sua vida, né? Conforme a sua obra. Mas isso também não significa que vão ter pessoas felizes e outras menos felizes porque recebeu um galardão menor, né? Mas que isso sempre vai haver, né? Pessoas com níveis superiores, né? Se fôssemos pensar dessa forma, né? Então o único plenamente feliz seria Deus, né? Porque Ele está no nível mais alto, né? Então é uma forma errada, né? De nós pensarmos que quem vai receber um galardão maior vai ser mais feliz. Não. Lá todos nós seremos felizes e nos deleitaremos na verdadeira felicidade, que é estar, né, na presença do Senhor Jesus, na presença de Deus. E isso já é um grande motivo, né, para sermos felizes, plenamente felizes, né, lá no céu. Amém? Então hoje nosso estudo para por aqui e na próxima EBD você vai ficar ainda sabendo a continuação do que é que vai ainda acontecer no juízo final e ainda vamos falar sobre o inferno. Fique com Deus, boa semana, meus irmãos. Espero que você tenha aprendido mais um pouquinho da palavra do Senhor. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.